Olá! No Justiça Legal de hoje, você vai conferir um bate-papo com a juíza corregedora Lilian Teles de Savieira, que fala sobre o convênio firmado entre a presidência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e a Corregedoria Geral da Justiça, a respeito da regulamentação das transações penais. No quadro Entrevista, o nosso convidado é o desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Getúlio Correia, que fala sobre a Lei Federal 13.491, que alterou o Decreto-Lei 1001, de 21 de outubro de 1969. Acompanhe também no quadro Isso é Legal uma reportagem sobre a 5ª edição da Orquestra de Baterias, que reuniu mais de 300 baterias em frente à Catedral Metropolitana de Florianópolis. E a partir de agora, você vai ver a cobertura do Congresso Estadual de Magistrados, que aconteceu na sede da Associação dos Magistrados Catarinenses, em Florianópolis. A Justiça no Estado Democrático de Direito, uma abordagem atual. Esse foi o tema da solenidade de abertura do Congresso Estadual de Magistrados, realizado pela Associação dos Magistrados Catarinenses e Escola Superior da Magistratura do Estado de Santa Catarina. Um momento de reunião dos colegas para bem discutir alguns temas de importância para a magistratura e para o Poder Judiciário. Nosso congresso sempre encerra o ano, reunir os colegas e pensar juntos, né, no que passou e no que está por vir, né? Acho que a gente precisa desse momento de reflexão e de congraçamento também. Uma ocasião feliz para todos nós, né, encerrando esse ano aí. Ministros, desembargadores e juízes de todo o estado se fizeram presentes nesse evento, que abordou temas relevantes ao judiciário. Um evento importante de congraçamento da categoria, para a discussão de temas momentosos e também um momento de reflexão sobre os nossos erros e os nossos acertos, visando cada vez mais cumprir a nossa missão, sempre difícil, que é a missão de julgar, mas que eu entendo que a Justiça Catarinense, no concerto nacional, ela caminha muito bem. Reencontrar os colegas no final do ano é gratificante, é um momento de rever laços, né, afetivos, encontrar colegas que a gente não vê, às vezes, durante muitos anos. O Congresso, além do aprimoramento do conhecimento, ele também é um momento de reencontro e, por isso, é tão importante para nós, magistrados. A conferência de abertura ficou a cargo do decano da Corte Catarinense, desembargador Pedro Manuel Abreu, que dividiu a mesa com o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, Glauco José Corte. O tema da palestra é muito importante. Quer dizer, qual é o papel do judiciário hoje, nesse Brasil convulsionado de crises, né? Qual é o limite de atuação do Poder Judiciário? O judiciário, nesse quadrante, ele é árbitro ou mediador dos conflitos da administração e do legislativo. Então, saber como em nível local e também em nível global, né, o judiciário tem se situado. A indústria e o judiciário caminham juntos, né, no sentido de que a economia tem que envolver todos os atores positivos da sociedade. Nós vamos mostrar como é que está a situação da economia, um período mais grave da recessão que nós estamos superando, mostrar também a importância da segurança jurídica como fator de contribuição para a estabilidade e o crescimento da economia. No dia seguinte, pela manhã, o Congresso iniciou com um painel que abordou a corrupção e a democracia e contou com a participação do desembargador estadual Hélio do Vale Pereira, do desembargador federal João Pedro Gebran Neto, do procurador de Justiça Fábio André Guarani e do ministro do Superior Tribunal de Justiça Jorge Mussi. Então já se disse que no Brasil a democracia é relativa, mas a corrupção é absoluta. E essas questões vieram trazidas para o judiciário ultimamente com muita ênfase, e a nossa postura acho que tem que mudar muito, e tem mudado mesmo. É preciso que todos, brasileiros, magistrados e não magistrados, tenham atenção e participem ativamente de um processo que, ao mesmo tempo, nós temos a questão criminal, mas principalmente o que nós temos é uma questão de cidadania. O brasileiro tem que ter consciência de que a cidadania é o que realmente pode fazer a diferença num momento de bastante peculiar da história do Brasil. A magistratura se dispõe a discutir o tema da corrupção
E o tema da corrupção é o tema que, na verdade, não é propriamente um tema, gostaríamos que fosse um tema de moda acadêmica. Na verdade, ele é aquilo que oprime, aquilo que machuca o cotidiano das pessoas. Então, é um tema de um realismo, de uma necessidade de discussão profunda, né, que toca a realidade de uma maneira triste. E acho que essa é a razão principal de estar junto aqui e dividir uma preocupação. É um momento em que o Brasil passa limpo, né, essa corrupção endêmica que ocorreu, e nesse início de milênio espero que o país possa sair dessa situação, porque ele é maior do que isso, e o fator mais importante nesse instante, eu acho que é o Poder Judiciário, através de uma magistratura que é reconhecida no mundo entre as 5 melhores, razão porque a sociedade brasileira acredita que o Brasil vai caminhar buscando melhores dias e acredita na magistratura do nosso Estado. O evento ainda continuou na parte da tarde com debates sobre a figura do juiz como agente garantidor do Estado e da sociedade. Muito importante que a Associação dos Magistrados Catarinenses tenha tomado essa iniciativa, porque são temas da maior relevância para o país e isso mostra a preocupação que os juízes de todo o Brasil, e no caso de Santa Catarina, têm com a discussão dessas questões que são fundamentais para o desenvolvimento da nossa democracia. O convênio firmado entre a presidência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e a Corregedoria Geral da Justiça a respeito da regulamentação das transações penais. Este foi o assunto do bate-papo do repórter Diego Souza com a juíza corregedora Lilian Teles de Sá Vieira. Acompanhe. Em 2014, a Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça normatizou as doações de verbas pecuniárias. Mas na época ainda faltavam alguns ajustes. E é sobre esse assunto que a gente conversa com a juíza corregedora Lilian Teles de Sá Vieira. Doutora Lilian, gostaria de perguntar o que são essas prestações pecuniárias. São valores oriundos de medidas despenalizadoras, pagas muitas vezes através de transações penais, suspensão condicional do processo e as penas pecuniárias. Então, esses valores, segundo o Código Penal, eles têm que ser revertidos a entidades sociais e atividades com finalidade social, de segurança pública e tudo mais. Então, para isso, a partir da Resolução 154 do CNJ, e como era a incumbência da Corregedoria, nós editamos o provimento 6 de 2014, e na sequência da edição desse provimento, começaram a surgir várias dúvidas, né, sobre a operacionalização. E por conta disso que nós percebemos, nesse ano, a necessidade de aperfeiçoamento desse provimento. E quais foram esses principais aperfeiçoamentos, esses ajustes? Nesse interregno, foi feita uma consulta ao Tribunal de Contas do Estado, onde se concebeu que os recursos de penas pecuniárias têm natureza pública. E, por conta disso, tem que haver um controle maior em relação a esses recursos. Então, nós precisávamos uniformizar, criar um padrão no Estado todo sobre as questões afetas ao recolhimento e à destinação desses recursos, permitindo o cumprimento dos princípios da administração pública, né, impessoalidade, moralidade, legalidade, transparência. E focados nisso, a gente então buscou desenvolver, ter um olhar específico para aquilo que precisava melhorias. Alguns exemplos: foi criado uma forma de rastreamento dos depósitos judiciais a partir do número do processo. A questão da prestação de contas, né, da transparência, a vinculação desses valores, a gente detalhou para que o trabalho do magistrado seja facilitado, a forma dele operacionalizar isso na sua comarca, como ele deve proceder um edital de chamamento.
formar uma comissão, enfim, e como é que ele vai exigir a prestação de contas, fornecendo como que isso vai ser operacionalizado no nosso SAGE, né, através de que tipo de procedimento, classe, assunto, isso tudo cada um fazia de uma forma porque realmente não havia um padrão. Então a gente procurou estabelecer isso. Foram criadas também contas centralizadoras, é isso? Nós percebemos que, em vista de algumas unidades terem dificuldades de gerir esses recursos, havia necessidade também, em razão da perspectiva da gente poder estar destinando para projetos de vulto estadual, se criou uma conta centralizadora como uma faculdade para que o juiz do primeiro grau, o juiz da unidade gestora, possa, a seu critério, migrar esses recursos para essa conta centralizadora no tribunal, onde será formado um órgão gestor, um conselho gestor, que será encarregado de gerir esses valores, oportunizando projetos de maior porte, a destinação para projetos sociais e de segurança de maior porte. Esse estudo produziu uma resolução, doutora? Sim, foi elaborada uma minuta de resolução conjunta, onde o Corregedor-Geral de Justiça e o presidente do tribunal irão ratificar esse estudo e subscrever essa resolução. A Corregedoria vai emitir uma orientação detalhada também do procedimento, de tudo que envolve a aplicação dessa resolução. Ótimo, perfeito. Da Sala de Imprensa do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Diego Souza. Considerado o maior encontro de baterias da América do Sul, a 5ª edição da Orquestra de Baterias contou com mais de 300 músicos tocando juntos, inclusive artistas internacionais. E a nossa equipe, é claro, foi conferir de perto esse evento e conta agora tudo para você no quadro Isso é Legal. Domingo à tarde, ensolarado no centro de Florianópolis. Parece mais um final de semana normal, mas não é não. A movimentação em frente à Igreja Matriz já denuncia um espetáculo com mais de 300 bateristas tocando ao mesmo tempo. É uma reunião de músicos, é uma confraternização, são pessoas de vários níveis, bateristas amadores, profissionais, iniciantes, crianças, adultos, idosos, todas as idades, público, pessoal, por favor, todas as idades também. É uma diversão, uma confraternização, uma orquestra de bateristas a todos os lados. E a gente está muito feliz porque é na nossa cidade, a nossa cultura, e a gente está fazendo uma bagunça aqui. E essa grande bagunça faz parte de um evento ainda maior, chamado Maratona Cultural, que trouxe diversas apresentações artísticas e gratuitas para Florianópolis. Mas a organizadora do evento revela um carinho especial pela Orquestra de Baterias. Hoje a Orquestra de Baterias é um evento que a gente ama fazer. Estamos na 5ª edição. A primeira edição a gente tinha 37 bateristas. Hoje, na 5ª edição, são mais de 300. Então a gente teve esse crescimento enorme, porque a cidade comprou essa ideia, né? Então vem baterista da Colômbia, da Argentina, de São Paulo, de Joinville, e eles adoram vir pra cá e a gente adora fazer o evento. Então não tem como dar errado. Até a chuva a gente manda embora. O Cauã começou a tocar bateria há 1 ano e não esconde a animação com essa apresentação tão especial. Tá nervoso? Já chega uma vez? Tudo pronto. É hora de animar o público com muita música. Cara, muito legal. Eu tava esperando que fosse ser bom, mas só que veio muita gente mesmo. Fiquei impressionado. E olha que teve gente do público que estuda bateria e fez questão de ir conferir de pertinho essa apresentação que entrou para a história. Então, eu sou baterista, então pra mim é sensacional, muito bom mesmo. E o que você tá achando? É a primeira vez que eu venho e tô gostando bastante, tô ansiosa já pros próximos, tá muito massa, muito legal. E você como baterista, o que acha de reunir outros 300 bateristas, mais alguns outros músicos? Aumenta a dificuldade, não? Tecnicamente dizendo? Aumenta a dificuldade, porque muitos bateristas ao mesmo tempo, tem questão de tempo, de música, tem questão de metrônomo, mas tá sensacional, todo mundo tá mandando muito bem ali. E o evento reuniu, além de amantes de um bom rock, de uma boa bateria,
pequenos também. Estou aqui com esse paizão que trouxe o pequeno para curtir 300 baterias no centro da cidade, é isso? Isso aí. Floripa precisa muito desse evento gratuito na rua, para o pessoal sair de casa, o pessoal trocar a praia por outro tipo de programa. Então, iniciativa da cultura na rua é muito interessante, tem que acontecer frequentemente, tem público para isso. E você gosta de música? Sim. O que você está achando dessa festa aqui? Boa. Boa? Isso é sensacional, porque Floripa oferece poucas opções de lazer sem ser a praia, né? Então, qualquer evento que se organize junta esse povo, assim. E aqui, isso é sensacional. E a seguir, no próximo bloco, no quadro Entrevista, nós recebemos o desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Getúlio Correia, que fala sobre a Lei Federal 13.491, que alterou o Decreto-Lei 1001, de 21 de outubro de 1969. É logo depois do intervalo, então não sai daí, que a gente volta já já. A Lei Federal 13.491 altera o Decreto-Lei 1001, que é o Código Penal Militar. Sobre esse assunto, agora no quadro de entrevistas do programa Justiça Legal, nós temos o prazer de conversar com o desembargador Getúlio Correia. Desembargador, muito obrigado pela entrevista. Eu abro o nosso papo te perguntando qual que é a diferença entre crime militar e crime comum até o advento dessa lei, que foi sancionada agora em 13 de outubro de 2017. Perfeito. Um crime é crime comum quando a conduta está descrita no Código Penal, na parte especial do Código Penal. Então, se alguém se apropria de um bem que não é dele, está lá no Código Penal, na parte especial, 155, furto. O crime militar é um pouco diferente. O crime militar exige não só a presença do tipo na parte especial, homicídio, furto, roubo, etc., mas também que a conduta dele seja praticada nas hipóteses previstas no artigo 9º, na parte geral. Ou seja, tem que ser em local militar, estar em serviço, contra militar em atividade. Então, são dois critérios diferenciados. Num crime comum, basta a conduta estar no Código Penal, na parte especial, e é crime. O militar tem que ter o artigo 9º, ou seja, a hipótese, a condição em que ele praticou o crime, mais a parte especial. Por exemplo, se uma mulher militar, um militar, dentro do quartel praticar um aborto, ela está em serviço, ela está em local militar, preenche o requisito do artigo 9º. Mas não existe crime de aborto na parte especial, ou não existia até o advento dessa nova lei. Automaticamente ela é crime comum. Então tem que haver a junção de dois elementos, parte geral e parte especial. Desembargador, o Tribunal de Justiça aqui de Santa Catarina editou a resolução número 5, que disciplinou a competência da Justiça Militar. Há alguma consequência ou reflexo dessa nova lei? Eu acho que o Tribunal, com essa resolução, ele deu um passo à frente em relação a todas as varas militares do Brasil. E explico por quê. No CNJ, ainda na presidência do ministro Lewandowski, houve uma designação por portaria de uma equipe que estudou a ampliação da competência da Justiça Militar. E a conclusão dessa equipe, dessa comissão, foi que deveria ser acrescida à competência da vara militar todos os atos administrativos, desde que não todos os atos administrativos praticados pelo militar seriam da competência da vara militar. E o que a resolução do TJ fez foi exatamente isso, se antecipou a decisão do CNJ e é a única vara militar do país que tem essa competência, não só crimes militares, não só atos disciplinares, que já previa a previsão antiga,
mas acresceu a isso também ato administrativo. Então foi realmente um avanço, e é esse modelo que tenta se implantar hoje nacionalmente. Desembargador Getúlio, com essa alteração, como fica a definição de crime militar? Voltando àquela conceituação, eu citei o exemplo do aborto, que o aborto não tinha previsão no Código Penal Militar. E por que não tinha previsão? Porque o Código Penal Militar é de 1969 e nessa época não existiam militares nas Forças Armadas, mas já existiam nas PM, não nas Forças Armadas. E o Código Penal Militar, como se aplica aos dois, não previa aborto, não previa infanticídio. Essa nova lei, a 13.491, que é um anseio antigo, não talvez na forma como foi redigida, mas é um anseio antigo. E por que é um anseio antigo? Porque o Código Penal Comum, periodicamente, sofre alterações, acréscimos, novos tipos penais, muda penas, mas o legislador esquece de fazer a adequação do penal comum ao penal militar. Um exemplo, criou-se o crime hediondo no Código Penal Comum. Esqueceu-se que o mesmo tipo penal no Código Penal Militar não é hediondo. Se aumentou a pena do estupro no penal comum. Antigamente era 3 a 8, passou a ser 6 a 10. Esqueceu-se de fazer essa adequação no Código Penal Militar. Então, curiosamente, o penal militar, que tinha penas mais graves que o penal comum, hoje, em alguns aspectos, tem penas menores. Exemplo, estupro. O penal militar tem a pena antiga, 3 a 8. O penal comum é 6 a 10. Então ficou algo incongruente. Se um militar em serviço, dentro de um quartel, praticar um estupro, a pena do Código Penal Militar, 3 a 8. Mas se ele fizer isso fora do quartel, fora de serviço, a pena é comum, 6 a 10. Totalmente incongruente. Devia ser mais gravosa, a pena ser maior, quando ele pratica o crime em serviço, porque é um agente do Estado, em local militar, do que o penal comum. E não é. Então, há muito tempo que há uma defasagem entre o tipo penal comum e militar, entre penas dos dois códigos, porque o legislador esquece de fazer a adequação do penal comum e penal militar. Mudou o penal comum, tem que mudar o penal militar. Isso ocorreu dezenas de vezes. E havia alguns projetos no Congresso que tentavam fazer essa readequação. Mas nunca se discutia até que surgiu essa lei. E essa lei resolveu de uma forma simples, dizendo o seguinte: são crimes militares, os previstos no Código Penal Militar e os previstos na legislação penal, ou seja, todos os outros crimes do Código Penal Comum, de leis especiais 4898, abuso de autoridade, 9455, tortura, enfim, todas as leis, desde que praticados naquelas hipóteses do artigo 9º que eu expliquei anteriormente. Então, se um militar, antes da lei, praticasse um crime de abuso de autoridade, esse crime é crime comum. Se ele praticasse uma lesão corporal e uma prisão ilegal, ele ia responder por dois crimes. A lesão corporal na vara militar, que tinha previsão, e a prisão ilegal pela Lei 4898, na comum. Então criava uma dessintonia total. Você podia, de repente, ser absolvido numa e condenado na outra, de uma forma incongruente até. O que se fez com essa lei agora? Com essa lei, todos esses crimes são crimes militares, repito, desde que praticados nas condições do artigo 9º, em serviço, local militar, contra militar, etc. Então ela corrigiu uma distorção que existia anteriormente e impede que haja decisões incongruentes. Era muito comum isso, você respondia por um abuso e por um crime comum e um crime militar, conexos os dois, mas julgados separadamente. E às vezes haviam decisões conflitantes, se absolvia de um, condenava do outro. Mas quais são os impactos que poderá ter na justiça comum? Tem essa retira da comum muitos crimes. Porque todos os crimes que eram previstos em leis especiais, como eu citei anteriormente, abuso de autoridade 4898, crime de tortura 9455, crime de trânsito, crime ambiental, tudo isso aí estava na lei especial, não estava no Código Penal Militar. E tudo isso era crime comum.
Então, todos esses crimes, todos esses processos saem das varas da justiça comum e vai para a vara militar. Não que vá aliviar a vara criminal comum, porque ela tem muito processo. Agora, com certeza vai sobrecarregar a vara militar, que vai ter um volume um pouco maior de processo. Um pouco maior não, substancialmente maior. Lembrando que em Santa Catarina ainda tem um acréscimo que os outros estados não têm, que é o que eu mencionei anteriormente da resolução. Então, em Santa Catarina, além do crime militar, além agora dessa ampliação do conceito de crime militar, ainda tem todos os atos administrativos praticados por militares que são apreciados pelo juiz da vara militar. Então, vai sobrecarregar a vara militar com certeza. Mas pelo menos a decisão fica mais harmônica. As questões, como são pertinentes, fica muito mais harmônica ser decidida por um único juiz, por uma única vara, do que por varas distintas. E impede, como eu falei anteriormente, decisões incongruentes, que seriam resolvidas em grau de recurso no tribunal. Vai ter algum tipo de consequência para a sociedade civil? Eu tenho uma convicção, crime militar, por ser praticado por um agente do Estado, que é armado pela sociedade, armado pelo Estado, que defende a sociedade, o crime por ele praticado tem que ser apreciado com muito mais eficácia, muito mais rapidez. Se nós temos um agente do Estado, que o Estado prepara para a defesa da sociedade, e ele pratica um delito na sua atuação, a resposta a esse procedimento tem que ser muito mais rápido que contra o cidadão comum. Então, se o cidadão comum pratica um crime, um cidadão comum da sociedade pratica um crime comum, a resposta tem que ser rápida, todos nós queremos isso. Mas muito mais rápida tem que ser quando é um agente do Estado. Porque ele praticou um crime contra a sociedade. Então, por essa razão, eu tenho essa convicção de que o crime praticado por um agente do Estado, seja policial militar ou policial civil, tem que haver uma resposta mais rápida, uma decisão mais rápida, seja absolvição, seja condenação. Por mim era isso, não sei se o senhor gostaria de acrescentar alguma outra informação. Não, eu queria reiterar o que eu havia dito, que o tribunal avançou muito com essa resolução. O tribunal deu um passo que o CNJ está discutindo e concluiu posteriormente. Eu até levei essa experiência ao CNJ, essa resolução ao CNJ. A intenção, inclusive, é que essa competência hoje fixada aqui para apreciação de ato administrativo, e eu até explico qual, por exemplo, se um militar quer ser transferido para algum local ou é transferido e quer contestar a sua transferência, se ele é promovido, não é promovido e quer contestar a sua não promoção, essa questão judicial vai ser apreciada pelo juiz de direito da vara militar. E por que se fez essa alteração? Porque o juiz da vara militar tem uma ambiência do cotidiano do meio militar e sabe exatamente as consequências de uma decisão judicial que ele proferir. Esse conhecimento do meio militar, essa vivência com o meio militar, com as leis militares, permite uma decisão muito mais coerente e correta, adequada ao caso concreto. Essa resolução, esse conteúdo da resolução, é que o CNJ está tentando fazer com que os outros estados também ampliem essa competência da mesma forma como foi feito em Santa Catarina. A dificuldade é porque nós fizemos por resolução e alguns estados podem fazer por resolução. Perfeito, doutor Getúlio, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. O programa Justiça Legal de hoje está chegando ao fim. Muito obrigado pela sua audiência e você sabe, temos um encontro marcado na semana que vem, aqui neste mesmo canal, com mais entrevistas, mais matérias relevantes e toda a informação que você precisa saber sobre o Judiciário Catarinense. Até lá!